Continuamos aqui com a entrevista com a apóstola Lélia Borges de Souza, mãe de nações. A senhora tem alguns filhos pastores, tem alguns sobrinhos pastores, tem irmãos pastores. Fale sobre sua família, seus irmãos, sua mãe, seu pai. Minha mãe era muito crente. Meu pai eu conheci pouco, mas ele era também crente. Ele morreu, eu era ainda bem pequena. Quantos anos? Eu tinha 2 anos. 2 anos quando ele morreu. E minha mãe era uma mulher crente, consagrada, conselheira. E, graças a Deus, era uma mulher sábia. Eu lendo um livro de psicologia, que eu leio muito, e eu via como a mamãe agia. Não sei onde ela aprendia com a Bíblia, porque ela lia a Bíblia. Eu tenho irmão pastor, sobrinho pastor, sobrinhas pastoras, neta, já tenho neta pastora, e tenho 2 filhos que são pastores, apóstolos, e uma filha que não é pastora porque não foi consagrada, mas trabalha na igreja e dá a vida dela para o ministério. A outra também fez educação religiosa, casou com um pastor, não é consagrada porque não quer, mas vive consagrada. Mas é consagrada, porque É não, crente. é crente e faz um trabalho muito bom na igreja dela, prega. E graças a Deus, na minha família são muitos pastores, do lado da minha mãe e do lado de meu pai, eu não sei, porque a família é por outro lado, mas eu tenho do nosso lado são muitos pastores, pastoras, Tem do lado pastores. dos cunhados também, né? É, não, porque é dos cunhados. Meu irmão é pastor, ele tem genro pastor, netos pastores, eu tenho sobrinhos pastores. É muito pastor nessa família. A família é cheia de pastores, para todo lado que você vai tem pastor. A senhora sabe receber muito bem. A senhora é uma boa anfitriã. Tem a unção de hospedar. Quais são os segredos que a senhora diria para as mulheres de hoje que têm resistência a hospedar, que têm resistência a ser dona de casa, que querem ser empresária, mas não querem ser dona de casa? Como é que a senhora vê isso? Olha, o que eu vejo, eu aprendi com minha mãe ser hospitaleira. Mamãe hospedava missionários, pastores, e graças a Deus isso influenciou muito minha infância. E o que eu digo é o seguinte: a Bíblia diz: usai da hospitalidade, porque muitos não sabendo hospedaram anjos. E eu tenho o prazer de hospedar. Gosto de pessoas, eu gosto de gente, eu gosto de casa cheia. E eu aconselho é isso, porque quando você hospeda, você está mostrando aquilo que você é e você está dando exemplos. E você mostra amor, mostra hospitalidade, porque eu já hospedei gente na minha casa, gente doente. Gente de todo jeito, é muita história. Não dá para contar, não. Não dá para contar, não. Tem histórias que são secretas, a É, gente sabe. Do cego e da namorada do cego. é, pois é, muita gente. Mas eu Uma acho que família necessitada que foi hospedada na sala de casa era uma coisa, é. era muita bênção. Agora, uma coisa eu sei, quando nós hospedamos, e que nós, como crentes que nós somos, nós já temos as pessoas para Deus. Porque quando vem uma pessoa aqui em casa, eu falo de Cristo. Muitos já fizeram a decisão aqui em casa, alguns permaneceram, outros não, porque foram embora, né? Não teve discipulado, não teve. Mas é a oportunidade que você tem de demonstrar o amor de Deus. Porque através de nosso lar, de nossa casa, que nós demonstramos o que nós somos. Porque na igreja ninguém conhece ninguém, né? Chega lá, faz o culto. Mas em casa você conhece quem é a pessoa. Por falar em igreja, por falar em visão, em consolidação, como é que a senhora vê a visão no modelo dos 12? Olha, a visão no modelo dos 12 é uma bênção, porque tem a oportunidade dos grupos, das células, que a pessoa que não vai na igreja vai na sua casa. E aí que entra a hospitalidade. Uhum. Aí vai na sua casa e daí ela faz a decisão e vai para a igreja. A nossa igreja cresceu aqui depois da visão.
E hoje, como é que a senhora vê a visão, o impacto da visão na sua vida? A visão, antes da visão, eu já estava na visão e nem sabia. Eu fazia um discipulado aqui em casa, que hoje são 12 da primeira geração da igreja, muitos são 12 hoje. Uma que vinha para cá e que hoje é a bispa, casada com o bispo. E eu dividi a igreja em grupos de lugares. Eu já tinha célula, só não chamava de célula. Mas a visão para mim foi uma bênção, porque a gente implantou a visão e através da visão a igreja cresceu mais. Porque depois da visão foi que a nossa igreja aqui, Barra de Puxu, que cresceu. Glória a Deus. Tem alguma coisa que a senhora queira registrar a respeito dos bispos? Joel e Adenildo estão fazendo um bom trabalho? Olha, Joel e Adenildo são uma bênção na igreja, porque eles estão fazendo um trabalho muito bom. Como Joel prega a palavra do jeito que eu gosto, porque eu não gosto de pastor que não abre nem a Bíblia. Uhum. Ele lê a Bíblia, tem uma conduta muito boa, sabe lidar com as pessoas, e por incrível que pareça, ele parece com o João Luiz, ele tem as atitudes, todo mundo diz isso, do João Luiz, porque ele conviveu com o João Luiz antes mesmo de ser crente. E é um casal assim, exemplar. Foi o João Luiz que ganhou ele, né? Foi. Foi meu pai que ganhou ele. Foi. E a Denildes andando comigo para todo lugar que eu ia, se eu ia para um congresso, se eu ia fazer um seminário, eu levava a Denildes. E hoje ela é a bispa e é uma bênção, prega muito bem, é uma boa discipuladora. E eu sou muito feliz com esse casal. É um casal aliançado com o nosso ministério. É um casal aliançado. E vai continuar até Jesus voltar. Vai, em nome de Jesus. Eu vou me embora e eles vão continuar aí. Amém. E quando a senhora fala sobre discipulado, a senhora enfrentou alguns desafios com discípulos, né? Mas isso fez a senhora desistir de lidar com discípulos? Como é que a senhora vê isso? Não, eu não desisti. E como diz uma das minhas netas, que é a Lita, que agora é pastora, que é a Lita, ela disse que basta uma pessoa encostar em mim que eu já vou discipulando. Realmente, eu falo, eu converso. Se é da igreja, eu vou discipulando. Se não é, eu vou evangelizando. Mas eu não deixo ninguém sair de perto de mim sem eu dizer alguma coisa e evangelizar e falar e perguntar se aceitou Jesus. Até onde eu vou nas lojas, nos comércios, eu pergunto, já aceitou? Nos consultórios? No consultório eu faço um evangelismo. Até oro pelas médicas, uma pediu, ora aqui por mim que eu estou assim porque é por causa das suas orações, doutora Kátia. E eu sempre estou falando de Cristo. É um hábito de vida que eu tenho. Tem alguma coisa que a senhora queira registrar a mais do que eu perguntei? Bem, eu tive a vocação missionária ainda pequena, eu queria ser missionária. Fui missionária em missões nacionais. Andou a cavalo, sofreu naufrágios? Andei a cavalo. Eu passei literalmente pelo fogo e pela água. Como foi esse negócio, literalmente, pelo fogo e pela água? Não, pela água a gente foi... eu fui com um casal de americanos, eu e uma moça também, que depois foi minha cunhada, já está na glória. E a gente foi visitar uma aldeia de índios. A gente foi de um barcozinho, uma canoa, um barco no Rio Tocantins, e que era de botar um penta, que era chamado de penta, um motorzinho de popa, mas como estava quebrado, a gente foi remando. Eu não, eles remando. E aí chegou no lugar, tinha uma árvore caída, e fez a correnteza forte, e o barquinho afundou. E era eu, essa minha amiga, que depois foi minha cunhada, futura cunhada, e o casal de missionário com a mãe e uma criança de mais ou menos 3 anos, 2 para 3 anos. E a gente naufragou. Eu sabia nadar, mas eu estava com a blusa de lã, que estava fazendo frio, e uma calça, naquela época, as faroeste mesmo, que ela era bem grossa. E foi difícil de nadar. A Eti não sabia nadar. Eu puxei a criança, eu salvei a criança, a mãe pegou.
o homem salvou a mãe e eu salvei a minha futura cunhada. Eita, ninguém morreu. Ninguém morreu. Mas eu disse, na hora do naufrágio, eu disse, Senhor, me recebe lá, porque eu sei que eu não vou sair dessa. Minha mãe vai... Conforta minha mãe. O João Luiz disse, nem pensou em mim, que já estava noiva. E aí a gente escapou nesse naufrágio. E o fogo foi quando eu já estava casada, grávida da minha primeira filha, e a luz era ruim lá em Caxias, e tinha os Petromax, aqueles candeeiros que tinha uma manguinha que botava querosene embaixo, e para acender botava álcool, uma coisa bem antiga. E aí ele tinha entrado um ladrão na nossa casa de noite, é muita conversa, mas vai longe só. Vai. E aí ele, acho que ele ficou nervoso, ele foi, disse, ele em vez dele botar o querosene no lugar, ele botou o álcool, tocou as garrafas de álcool. Aí ele disse, segure aqui, que eu vou botar o do Petromax na lamparina. Quando ele abriu, era álcool, estava bombado, me lavou de álcool e de fogo. Caramba. E aí ele me jogou no chão, apagou o fogo, a mão dele ficou caindo os pedaços. E ficou mais queimado que a senhora. Ficou, eu quase me queimei. O cabelo eu tirava assim uns bocados. O rosto ficou sapecado, mas não ficou marca. Eu nem desmaiei, eu estava no 3º mês de gravidez. Ele desmaiou de dor. Mas então, como dizem Isaías, quando passares pelo fogo, não te queimarás, e pela água. Não te... Eu sei que eu passei, mas graças a Deus eu estou aqui com 86 anos contando a história. Graças a Deus, a mente ainda está boa. Seu conselho para as pessoas que estão no ministério e para as pessoas que não estão no ministério, porque na verdade todo mundo está no ministério, todo mundo que serve a Deus está no ministério, né? Olha, o conselho é o seguinte, seja fiel em todas as áreas. Não esmoreça, não desanime com os problemas, com as dificuldades, porque muita dificuldade a gente tem para desanimar. Mas não desanime. Como disse Deus para Josué, não te mandei eu, esforço de tempo ânimo, não passa nem te espantes. Nós temos que não desanimar, não olhar para as circunstâncias, olhar para Deus, olhar para aquilo que é mais importante, olhar para aquelas vidas que, se morrerem sem Cristo, vão para o inferno. A minha preocupação com a juventude hoje é que está morrendo e indo para o inferno, porque estão vivendo sem Cristo. E às vezes as mães não estão criando os filhos, preparando para enfrentar o mundo. É isso que precisa ser dito, e que a gente que é crente, a gente que é líder, a gente que é discípulo, que é pastor, e mesmo que não seja pastor, tem que olhar isso com seriedade, olhar para o mundo que está perdido, orar por eles, falar com eles e lutar por eles. Amém. Obrigado pela sua entrevista, minha mãe querida. Oh, meu Deus te filho. abençoe. Eu sou privilegiada de ser mãe dele. Mãe dele e dos outros. Eu sou privilegiado de ser filho dela. Todos os filhos são privilegiados. Pois é, graças a Deus. Um beijo no coração. Um beijo no coração aí para todo mundo.